segundo ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas ditaduras, né? Tendo como cenário a América Latina, ok? Primeiro, a gente vai falar sobre o caso da Argentina, né? Justamente por ser parte das ditaduras do Cone Sul, é bastante relevante a gente falar sobre a Argentina e o Chile. Antecedentes, né? A base econômica era a criação de gado. A pequena burguesia ela vai romper com as oligarquias rurais, né? E fazer o quê? Formar alguns partidos, ok? Que vai ser a União Cívica Radical, né? E o Partido Socialista. E a exploração do petróleo, né? Do petróleo argentino vai ser fiscalizada pela YPF, tá? E com isso, essa empresa de fiscalização passou a controlar os grupos econômicos estrangeiros que vão atuar no país, tá? Aí vai vir o Tratado Rota-Russmann, que vai ser a mudança de orientação política e econômica do país, com interesses imperialistas que vão se aprofundar cada vez mais, né? Esse tratado vai ser assinado com o Reino Unido em 1933 e um pacto de desigual que estabelecia vantagens e interesses britânicos em território argentino, como, né, tarifas alfandegárias e transporte, em troca da obrigação de comprar carne argentina em cotas que eram fixadas com a conveniência do Império Britânico. Então, a gente vê, mais uma vez, né, a Inglaterra conseguindo ser muito influenciável aqui, né, conseguir uma influência muito grande aqui na América, ok? Aí, né, o fim da década infame, né, será marcada pela submissão do capital inglês, né, como nós já falamos, né, com o Tratado de Rota-Russmann, e o grupo de oficiais unidos, eles vão ser simpatizantes dos movimentos fascistas e prometeu eleições livres para restaurar a democracia, né? E com Juan Domingos Perón, que é o ministro do Trabalho, realizou uma política de aumentos salariais e ampliação das leis trabalhistas. E isso acabou gerando o populismo de Perón, tá? E o Dia dos Descamisados é a data simbólica da fundação do peronismo, que se tornaria o maior movimento de massas da história da Argentina, influenciando a vida política e social do país. O peronismo, gente, ele tá muito ligado ao movimento populista aqui no Brasil, ao varguismo, tá? O governo de Perón, né? Não tem como falar sobre Perón sem falar sobre Evita. Por isso que eu coloquei uma foto aí dos dois juntos, tá? E aí ele vai promover a Constituição de 1948, né? Que vai traçar que as propriedades individuais precisariam ter função social. Não tem mais como uma propriedade só servir para especulação imobiliária, ok? Ela precisa ter uma função. Você não pode chegar e deixar ela sem uma função social, ok? O solo e o subsolo eram declarados propriedade da nação argentina. Seu governo era permitido intervir na economia, os serviços públicos, deveriam ser responsabilidade governamental e o presidente poderia ser reeleito, né? Fazendo com que tivesse o quê? Um diálogo, né? Ele vai ter um diálogo muito grande com as elites e também com o aparelho sindical. Porém, vai ter uma crise econômica, né? E isso vai gerar, né, essa crise econômico-política, a crise econômica vai ter um efeito muito grande na crise política, gerando a desnacionalização das indústrias, maior inflação e contratação de empréstimos estrangeiros. Isso tudo, né, vai resultar em uma crise política
dando também o golpe militar, né? Então, assim se inicia a ditadura militar na Argentina. A ditadura militar argentina vai ser muito pautada no nacionalismo, tá? E em 1978 vai haver a Copa do Mundo na Argentina, né? Onde vai ter um forte boicote de vários países, tá? E aí, a Argentina, ela tava com sua economia cada vez mais esgotada, tá? Mas ainda querendo mostrar, né, um domínio e um desenvolvimento econômico para chegar e os militares se manterem no poder, tá? Existiram os assombrosos voos da morte, né? Após muitas pessoas serem brutalmente torturadas, elas desapareciam. E foi achado vários corpos de várias pessoas desaparecidas, né? Justamente nesses assombrosos voos da morte que eles falavam, justificavam a essas pessoas, né, esses prisioneiros, que eles iriam para um lugar melhor e tudo, eles precisariam tomar uma injeção, ok? E aí eles eram colocados em aviões e depois jogados ao mar. Só que essa injeção fazia com que eles não pudessem se mexer, ok? Então muitas pessoas acabaram chegando e morrendo afogados no mar por causa disso, né? E com muitas dessas torturas e desses desaparecimentos, acabou formando um movimento das Mães da Praça de Maio, né? Onde elas vão se reunir e reivindicar o porquê que os filhos delas desapareceram, onde estão os filhos delas, tá bom? E aí, vamos agora para a Guerra das Maldivas, né? A Guerra das Malvinas, desculpa, tá? A Guerra das Malvinas vai ser entre Argentina e Reino Unido e vai durar pouco tempo. E mostrou a todo mundo a fragilidade militar do exército argentino. E com as pressões de redemocratização, balançaram o regime militar, levando ao governo a convocar eleições gerais em 1983. Agora, no período, né, de redemocratização, vai se ter, né, vários movimentos que vão querer apurar a responsabilidade das violações dos direitos humanos, né, durante o período da ditadura militar. Porém, eles vão fazer, em 1986, a lei do ponto final, né, que os militares não podiam ser processados pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. Só que essa lei ela foi anulada pela Suprema Corte Argentina em 2005. E desde então, dezenas de militares argentinos foram processados e condenados na justiça pelos crimes cometidos neste período, ok? Carlos Menem, né, vai adotar muito a política do neoliberalismo, até porque foi uma política bastante adotada aqui na América do Sul, né? E a consequência econômica é que quando se privatizam muitas empresas, vai se perder a arrecadação, né? Fazendo com que a balança comercial argentina entre em colapso. Agora vamos para a ditadura militar, só que no caso do Chile e da Nicarágua, ok? No Chile, né, a doutrina de segurança nacional, que era colocada para todas as ditaduras do Cone Sul, né, que era o inimigo não está externo, mas o inimigo está interno, foi infiltrado e quer dar o golpe comunista, né? Nada que não seja hoje falado, né, ainda, mas era a doutrina de segurança nacional nessa época, né? E a internacionalização da economia, né? Com Salvador Allende, que vai fazer o golpe, né, civil-militar, sempre lembrando que não é só os militares que dão golpe, mas é sempre com apoio da sociedade civil, né? Então vai fazer a Unidade Popular, né? Ele vai ser o presidente que vai liderar essa Unidade Popular, que é uma frente ampla, constituída por socialistas, comunistas e empresários progressistas e outros. E vai executar, né, o plano
Vučković, que estimulou a alta salarial de 55%, adotada como um mecanismo de expandir a indústria nacional, que operava com capacidade ociosa, ok? E, além de vai nacionalizar o setor minerador, tá? Só que isso tudo está numa configuração de Guerra Fria. Então, como um país aqui na América está tendo uma veia socialista no contexto de Guerra Fria, sendo que o domínio seria da América, né? Seria dos Estados Unidos capitalista, né? Então, o Chile vai mudar um pouco, né? Então, vai chegar ao poder Pinochet, ok? E a redemocratização, né? O planeta ele vai estar muito politizado, né? Ideologicamente entre Estados Unidos e o RSS, né? E o governo de Pinochet vai ter um autoritarismo exacerbado, né? Apoiado no neoliberalismo, e ele vai promover a chamada Caravana da Morte, que vai provar um pouco dessa truculência militar sobre a oposição, né? Ele vai fazer, foi um fuzilamento e enterro de várias valas clandestinas, né? Que foram descobertas só em 1990, ok? E aí, vai se ter uma consulta nacional em 1978, que foi um referendo que vai perguntar aos cidadãos sobre o apoio ou a rejeição da legitimidade do governo. E a Constituição de 1980, ela vai garantir o poder político presidencialista e vai reforçar as medidas econômicas liberais do Estado, né? Que o neoliberalismo é a medida econômica, é o Estado mínimo, né? E aí, ele vai ser derrotado nas urnas, né? Ele vai ser preso pelos crimes de guerra, né? E vai se fazer a Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, cuja missão era investigar a violação dos direitos humanos durante o período de Pinochet no poder, né? O período da ditadura, ok? Agora, com a Nicarágua, né? A Nicarágua vai estar dentro da política do Big Chique, né? E José Santos Zelaya e o reforço da estrutura latifundiária, a guerra constitucionalista e o caudilismo. Gente, caudilismo nada mais é do que a estrutura que a gente vê aqui do colonialismo, tá? Só que saiu do Brasil, né? Na América Latina, chamado de caudilismo, ok? Os grupos guerrilheiros contra a presença dos Estados Unidos vão se estruturar na Nicarágua, tá? E, em resposta disso, vai se instaurar uma ditadura de Anastácio Somoza Garcia. E aí, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, né, que vai ser uma guerrilha de pensadores marxistas, que vai acabar resultando na crise política e institucional, ok? Quando eles vão para o poder, e a criação da União Democrática de Libertação, que vai derrubar o governo de Somoza, e vai acabar não implantando esses ideais revolucionários, né, dos pensadores marxistas. E a guerrilha dos contra, com o apoio dos Estados Unidos, vai fazer com que se tire, né, do poder essas pessoas com pensamentos, né, marxistas e pensamentos socialistas, e vai gerar na Nicarágua a hegemonia dos Estados Unidos, ok? Gente, vamos ficar por aqui. Beijinhos, até a próxima.